Meu irmão, minha irmã, com muito grande fraternidade quero saudá-lo, quero saudá-la. Desde os estúdios da TV Evangelizar, em Curitiba, quero me dirigir a tanta gente que acompanha esse programa, servindo-se de uma das 75 retransmissoras da TV Evangelizar por este Brasil afora. E aqui estou para propor o Evangelho deste sexto domingo do tempo comum, do domingo 17 de fevereiro. É o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 17, depois dá-se um salto e se retoma no capítulo 20 até 26. É as bem-aventuranças de Lucas. De novo, Lucas 6, versículo 17 e então 20 a 26. Vou ler para depois a explicação que introduz a nossa leitura orante. Jesus desceu com eles, os discípulos, e parou num lugar plano, onde havia um numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, quando insultarem e proscreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa. Pois do mesmo modo seus pais trataram os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque conhecereis o luto e as lágrimas. Ai de vós todos ai de vós quando todos vos bendisserem, pois do mesmo modo seus pais tratavam os falsos profetas. É esse o texto, meu irmão, minha irmã, texto exigente, difícil, questionador, texto do Evangelho deste sexto domingo do tempo comum. Vamos à explicação. Desceu Jesus com eles e parou num lugar plano. Desceu com eles quem? Com os 12, a comunidade dos apóstolos. E parou num lugar plano onde havia numeroso grupo de discípulos. 12 é o grupo mais próximo a Jesus. 12, os discípulos, onde havia um numeroso grupo de discípulos e imensa multidão. Há uma diferenciação que o evangelista faz.
Discípulo é quem segue. Multidão é quem procura para ver, para admirar, talvez para algum benefício, alguma cura, algum milagre. Um primeiro despertar, talvez até por curiosidade ou por necessidade. Eram muito numerosos os pobres e procuravam qualquer traço, qualquer possibilidade que se vislumbrasse como promissora. Era uma multidão de toda a Judéia, assim diz, de Jerusalém, a capital da Judéia, do litoral de Tiro e Sidônia, regiões pagãs. Aqui está, Lucas já apresentara Jesus como um salvador de toda a humanidade, não apenas do povo de Israel. Ele aponta, o evangelista, ele aponta para aquela realidade teológica de fundo que depois aparecerá de maneira mais explícita. Qual? Que Jesus é o Salvador de toda a humanidade e de todos os povos. Então, erguendo os olhos para os seus discípulos, dizia: erguer os olhos. Parece alguém que está com a cabeça baixa, que ergue e dirige-se a alguém. Não é apenas isso. Os olhos erguidos estão associados com uma atitude do corpo que se volta para o alto, para Deus. O que ele vai falar não é apenas um conjunto de ideias, mas é algo que ele reconhece, fala, o que o seu falar e suas palavras procedem de intimidade com Deus. Os olhos para o alto, sua palavra vem desta intimidade, deste discernimento, uma voz que ele pronuncia vinda do alto. Então, erguendo os olhos para os seus discípulos, dizia: felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Os pobres em Lucas não têm o mesmo sentido daqueles pobres de Mateus, que fala mais de uma qualidade. Mateus fala mais de uma qualidade interior, pobres em espírito. O pobre de Lucas não necessariamente é aquele sem dinheiro. Não é tanto a questão econômica, é a questão sociológica. É pobre porque não tem recursos materiais, porque não tem relevância no contexto da sociedade, porque não tem significações para os outros e nem para Deus, porque não tem voz ou força interpelativa. É mais a questão comunitária e sociológica. Vosso é o reino, é no presente. Por quê? Porque lá onde Jesus se apresenta, a realeza e a soberania de Deus se estabelece. De fato, até o vento e o mar cedem lugar à palavra de Jesus. Fariseus, adversários, doenças, tudo cedia à sua ordem. Deus é rei lá onde Jesus é ouvido. E eram aqueles pobres de Tiro, Sidônia, Jerusalém, toda a Judéia. Felizes os que agora tendes fome, porque sereis saciados. Sereis, voz passiva. Alguém vai oferecer a saciedade que até então lhes era negada. É Deus o sujeito deste verbo, sereis saciados. Não se trata de saciedade de estômago, de consumo, mas que serão ricos das bênçãos de Deus, que comporta, inclusive, atender às necessidades históricas, físicas, materiais. Mas a grande característica não é
uma revolução sociológica. A intenção do evangelista alarga-se para as relações de intimidade com Deus e que isto é uma projeção futura, sereis saciados. Não basta os limites da história para tudo o que Deus quer oferecer aos seus. Felizes vós que agora chorais, vale o mesmo. Quem sofre? E quem sofre por causa do Filho do homem, por causa do Filho de Deus, quem sofre por causa da fé que professa, estes experimentarão as alegrias, não é rir, vai rir no futuro, o riso sarcástico, apanha agora, mas depois poderá escarnecer no futuro. Não isso, mas quem é capaz de suportar até a dor, por causa de Jesus Cristo, experimentará a plenitude das vitórias e as alegrias do Senhor. Felizes sereis quando os homens, 4 verbos aqui, vos odiarem, vos rejeitarem, quando vos insultarem e vos expulsarem, ou excluírem o vosso nome como infame, considerarem o vosso nome como nome infame, por causa do Filho do homem. Que tipo de felicidade ou de alegria é esta? Muito estranha. Não se trata de viver de falsos consolos, mas de amar de um modo tal que, face à grandeza do que ama e de quem ama, todos os sacrifícios se tornam justificáveis, compreensíveis e aceitáveis. Por causa de Jesus, quando o centro é Jesus, e por causa dele, haverá quem reaja, quem hostilize. E os cristãos, no tempo do Evangelho de Lucas, já experimentavam perseguições, já conheciam os ódios, os insultos e as rejeições simplesmente porque seguiam Jesus Cristo. Não sei se sabe, meu irmão, minha irmã, nos dias atuais o cristianismo é a religião mais perseguida em todas as partes do mundo. É a que mais apresenta vítimas. É aquela que mais traz consigo mártires. Vale hoje o que o Senhor já disse ontem, mas por causa de Jesus, vale a pena olhar para o futuro, mesmo num contexto de grosseiras contradições. Aqui estou para a nossa segunda parte da leitura orante da palavra, deste 6º domingo, dia 17 de fevereiro. A palavra há pouco explicada é de Lucas capítulo 6, versículo 17, e depois salta-se para 20 até 26. Agora é a oração. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, por ser oração, não é tanto raciocínio, nem puro sentimento, é intimidade. Para qualquer conversa, conforme o interlocutor, adotamos uma postura, um estilo, um linguajar muito próprio. E aqui queremos falar, mas mais ouvir a voz de Deus.
Pois bem, coloquemo-nos, você e eu, numa posição que favorece o recolhimento. É a composição do lugar interior. Como fazer? Os olhos fechados. Tente respirar profundamente, uma vez primeira. Faça isso outra vez. Façamos, você e eu. Ajuda muito fazer ainda uma terceira vez. Mantendo-nos concentrados, vamos tentar sentir os nossos ouvidos. É com ele que ouvimos, com eles ouvimos os outros. E por que não? Ouvimos também o próprio Deus. Podemos sentir os nossos olhos. Os evangelhos falam dos olhos com luz, associam à luz. Sinta-os. Tão simples e tão complexos, e tanta sabedoria e tanta engenhosidade dentro dos nossos olhos. Ainda para a composição do lugar interior, queira sentir o seu coração a bater. É preciso até ritmar a respiração para sentir os batimentos. Não pode ser muito acelerada a respiração. Tente sentir os seus pulmões a inflar-se com o ar, oxigênio, vida. Tudo é gratuidade. O oxigênio é gratuidade do Criador. E agora vamos pedir que o Espírito de Deus, que desde o batismo habita em nós, que desde o batismo move-nos ao bem, ao amor à verdade, à justiça, à misericórdia. Tudo o que fazemos de bom é moção que procede da bondade de Deus. Que também este gesto orante seja iluminado, motivado, sustentado por Ele. Vem Espírito Santo de Deus, queira orar comigo. Vem Espírito de Deus à nossa mente, aos nossos afetos, à nossa inteligência, à nossa capacidade de amar, de discernir. Vem influenciar a nossa liberdade, é isso mesmo, influenciar a nossa liberdade. E ajuda-nos a acolher vossa vontade, a tua vontade melhor. Vem Espírito de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos a um novo passo. Agora vamos reler o texto. Isto é, recordar o texto foi há pouco lido e explicado. Recordá-lo construindo imagens do que a palavra nos propunha. Tente imaginar o Senhor Jesus a descer de alguma colina, a um grupo junto à planície. O evangelista chamou de multidões. Não são as multidões iguais às nossas, mas para a cultura da época, aquele agrupamento relativamente numeroso, lá estão esperando, com certeza, pessoas pobres. Os fortes e escolarizados e ricos não ouviriam um nazareno de uma localidade de importância ínfima.
mas está o Senhor a descer. Desce com serenidade, sem pressa. Seu olhar é benévolo, o brilho do rosto impressiona. A paz que irradia comove. Olhou para o alto, ergueu os olhos, diz o evangelista, e começa a falar. Vamos tentar ouvi-lo. Felizes os pobres, porque felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Vamos tentar imaginá-lo a repetir. Felizes vós, que agora tendes fome. Aquela gente nunca foi considerada feliz, bem-aventurada, nunca fora valorizada. Um homem que arrebata multidões, que atrai a atenção de chefes, de governadores, de reis, de escribas, de sacerdotes, famoso, sábio, reconhecido, admirado, eis que agora se volta para aqueles humildes, talvez mal cheirosos, talvez odiados, talvez tidos por malfeitores, quem sabe desprezados, sim. E o Senhor a lhes repetir: felizes vós, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Talvez até aqueles precisando mesmo de alimento imaginassem que de Jesus saíssem fornadas e fornadas de pães. Os problemas do cotidiano não ficam menores, mas sereis saciados. É possível a esperança, porque está alguém no meio deles que já mostrara quanto é grande o seu amor por aqueles que de Deus precisam. Serão saciados, não a saciedade do estômago apenas, mas os anseios de vida, de sentido, de justiça, de fraternidade. Felizes os que chorais, os pobres sofrem. Choram sim. Não apenas eles, mas os que estão lá para ouvir a voz do Senhor, têm muitos motivos para chorar. Se deles se aproximam é porque têm esperança. E a vez de experimentar a paz e a alegria. Vamos tentar ver Jesus repetir isso àqueles homens e mulheres. Felizes quando vos odiarem, quando vos rejeitarem, quando vos insultarem. Quem são os odiados, insultados, rejeitados, que passam a ter esperança? Os que são condenados, ridicularizados de hoje, a eles é possível esperança, e estamos a ouvir o Senhor a falar assim: alegrai-vos, porque será grande no céu a vossa recompensa. Não se trata aqui de uma utopia sonhadora, ou numa espécie de ilusão idílica. Jesus não teria ido até a cruz se não fosse para fazer valer, dizer com quão grande verdade queria afirmar tudo o que dissera. Não é o modo como gostaríamos, de soluções imediatas e respostas tempestivas para o instante em que ouvem. É um caminho, mas eles podem ter esperanças.
E agora vamos lembrar quais são os pobres que conhecemos, que o Senhor diria: Deus é rei destes. Que o Senhor Jesus diria: quais são os que têm fome, de quais fomes pessoas conhecemos? Fome de pão, de emprego, de convívio, de acolhimento, de fraternidade. E o Senhor olha para mim: felizes os que choram, não porque chorar é bom ou porque o sofrimento é compensador, mas é porque Deus se lembra primeiro deles. Felizes quando vos odiarem, rejeitarem, insultarem. E o Senhor olha para mim, olho para Ele, e Ele está a perguntar: em que grau eu me aproximo de quem tem fome, de quem sofre rejeições, de quem está ferido de alguma dor, de quem não se sente amado? O Senhor prometeu: sereis saciados, havereis de rir. São felizes porque o Senhor oferecerá desde o céu sua recompensa. E o Senhor está a olhar para mim, para você, e a pedir a nós: vai até lá, onde tem alguém sofrido, levar alguma esperança. Ele me pede, solicita isso. O que vou lhe responder? Agora é a minha resposta, é a minha oração.